Olá pessoal, tudo bem? Bom, vamos aqui a uma questão do Enem. Fala o seguinte, o problema. Sabe-se que o valor cobrado na conta de energia elétrica correspondente ao uso de cada eletrodoméstico é diretamente proporcional à potência utilizada pelo aparelho, medida aqui em watts, e também ao tempo que esse aparelho permanece ligado durante o mês. Certo consumidor possui um chuveiro elétrico com potência máxima de 3.600 watts e um televisor com potência máxima de 100 watts. Em certo mês, a família do consumidor utilizou esse chuveiro elétrico durante o tempo de 5 horas e esse televisor durante um tempo total de 60 horas, ambos em suas potências máximas. Qual a razão? Aí lá vem o examinador perguntar a gente qual é a razão entre o valor cobrado pelo uso do chuveiro, então é o valor cobrado pelo uso do chuveiro sobre, já que é uma razão, a razão é uma espécie de divisão, mas a rigor seria que é uma relação entre duas grandezas. Esse é o conceito de razão. Então ele quer saber qual é a razão entre o valor cobrado pelo uso do chuveiro e o valor cobrado pelo uso do televisor. Bom, muitos alunos, ao lerem esse enunciado, vai se perguntar, bom, mas como que eu vou calcular o valor cobrado pelo chuveiro, o valor cobrado pelo televisor, se eu não sei quanto custa o quilowatt? De fato, se o problema é perguntar se o valor cobrado na conta de energia em relação a um ou ao outro, ou seja, o valor que cada um deles ia consumir, um valor específico, um valor monetário específico, de fato você ia precisar saber qual é o valor do quilowatt cobrado, tá? Mas repara que o problema aqui é a razão entre esses valores. Então concorda comigo o seguinte, que o preço do quilowatt consumido pelo chuveiro elétrico é o mesmo preço do quilowatt, ou do watts, né? Utilizado aqui ou consumido pelo televisor. Então, como ele quer uma razão, essas grandezas, o valor, por exemplo, o valor que o chuveiro elétrico consome, vai ser calculado de que modo? É a potência máxima dele, vezes o tempo que ele fica ligado, vezes o valor do quilowatt. E o consumo do televisor, a conta é a mesma, claro, mudando os dados. Nesse caso, a gente tem 100 watts vezes 60 horas vezes o valor do watts. Só que esse valor monetário é igual. Como o problema quer apenas a razão, então, independentemente do valor do watt, ele vai ser simplificado nessa expressão. Professor, como assim? Bora lá. A razão, como eu disse a vocês, é uma espécie de divisão entre duas grandezas. Quais são as duas grandezas que ele quer que a gente calcule esta razão? É o valor cobrado pelo chuveiro, então nós vamos ter que calcular qual é o valor do consumo do chuveiro, sobre, primeiro aqui chuveiro, depois televisor. Como que funciona o consumo do chuveiro elétrico? São 3.600 watts, vezes a quantidade de tempo que ele fica ligado, são 5 horas, vezes o preço, que eu vou chamar aqui de K. Esse é o preço do quilowatt-hora, digamos assim, dividido pelo consumo do televisor. O televisor, ele consome bem menos, são 100 watts, só que ele fica ligado por um tempo bem maior, 60 horas, e claro, esse preço aqui do watts é o mesmo, tanto para o chuveiro quanto para o televisor. Então, observem que, independente do valor que a gente associe ao watts, ele vai ser simplificado aqui nessa nossa expressão, tá? Porque o problema, como eu disse, que é apenas a razão entre o consumo de um em relação ao outro, e esse valor vai ser uma espécie de fração. Então, vamos lá fazer aqui as simplificações, nós vamos encontrar a resposta correta aqui do item, tá? Primeiro, a gente já pode aqui simplificar de imediato dois zeros aqui do 3.600 com 100. Então, a gente já consegue fazer essa simplificação direta. O 36 eu consigo simplificar aqui com 60, ou melhor ainda, o 5, né? Eu consigo fazer uma simplificação aqui direta. O 5 eu posso dividir pelo próprio 5, e aí nós vamos encontrar 1. E o 60 eu também faço uma divisão aqui, ó, por 5. Quando a gente fizer essa operação, nossa razão vai ficar simplesmente 36 vezes 1 sobrou aqui, que eu nem vou multiplicar, a necessidade,
E o 60, que foi dividido por 5, resultou no 12. Bom, o que nós temos agora? Simplesmente simplificar essa fração na sua forma irredutível. 36 a gente já percebe que divide por 12, né? Então, a gente já consegue simplificar isso aqui também por 12, ó. E o 12 também é simplificável por 12. Quando a gente faz os ajustes, vamos chegar na resposta, que já é a solução do nosso problema, que diz o seguinte: nós vamos ter uma razão entre o consumo do chuveiro na ordem de 3 para 1. Essa alternativa está exatamente na letra D, ou seja, 3 dividido por 1, ou 3 por 1. Se fosse o contrário, se fosse o consumo do televisor sobre o consumo do chuveiro, nós teríamos 1 sobre 3, ou 1 para 3. Tá ok, pessoal? Então, questãozinha aí bem tranquila. É só a gente interpretar com cuidado, né? Essa questão do valor, realmente o examinador coloca ali para poder confundir o candidato, mas quando a gente está diante de razão, diante de proporção, a gente sempre consegue fazer simplificações, tá? E foi o caso aqui. Então, a gente não precisaria saber do valor monetário do kilowatt, por exemplo, ou do watt, né? Por exemplo, para fazer a resolução aqui do problema.